Olá, bem-vindos à quarta semana de aulas da Bases Computacionais da Ciência. A aula de hoje nós iremos ver a parte de análise de dados, estatística descritiva. Tá? Então, são duas aulas, são 2 semanas de aula e nossa semana iremos ver a parte da estatística descritiva e a semana que vem nós iremos ver a parte de correlação e regressão. Então, estamos seguindo esses tópicos que estão listados aqui, e o tópico dessa semana será análise de dados. O objetivo dessa aula será introduzir algumas ferramentas básicas de análise estatística, tá? Que essas ferramentas permitem visualizar, não só visualizar, né? Trabalhar esses dados. A gente começou a ver o trabalho dos dados na segunda semana de aula, onde introduzimos bases de dados e trabalhamos com a biblioteca Pandas. Tá? O que a gente vai fazer é expandir esse trabalho, agora com um trabalho estatístico em cima dos dados que estão organizados já. Vocês viram como é possível manipular esses dados com as ferramentas disponibilizadas pelo Panda. Então, vamos continuar usando o Panda e o Python, agora fazendo outras tarefas, né, um pouquinho mais sofisticadas, mas com a base teórica da estatística. Tá? Então, é uma introdução à estatística, mas está longe de ser uma aula completa de estatística. Tá? Vocês vão ter essas aulas no curso de base de dados, desculpe, de BCIT, tá? Acho que tem uma disciplina específica de probabilidade de estatística, que vocês irão ver a parte teórica em profundidade. Por enquanto, a gente vai tentar apenas dar uma noção básica da estatística para podermos trabalhar a partir de ferramentas com o Panda, ou Pandas, tá bom? Então, esse é o objetivo principal das aulas de hoje. Em várias áreas de conhecimento, tá? Não só a área de ciência, como também qualquer outras áreas envolvendo engenharia e a própria computação, a gente toma decisões baseadas em dados parciais. Tá? Então, são os dados que a gente obtém de uma amostra, né? E a partir do qual você tem condições de fazer os testes e ensaios de uma forma mais completa, mas são condições que você não consegue fazer ou simular em condições reais, né, em toda a população. Esse exemplo aqui que vocês estão vendo é o exemplo de um crash test, quer dizer, teste de impacto em cima de um carro, em cima de um veículo. Não tem sentido, na verdade, fazer esse tipo de teste em todos os carros existentes para saber se ele resiste a uma colisão, mesmo que estaria destruindo, né, esses carros. Então, o que é feito, não só na engenharia como em outras áreas, é fazer um ensaio em cima de uma amostra, tá? E depois tentar expandir o resultado dessa amostra a toda a população. Tá? Então, dadas algumas condições de controle, nós temos como fazer com uma certa confiança, né, que esses resultados parciais possam ser expandidos para toda uma população. Esse tipo de estudo, toda a base teórica que permite fazer essa expansão, está na área da estatística. Um outro exemplo, inclusive para esse ano, são as pesquisas de intenção de voto. Tá? Novamente é feita uma análise em cima de uma amostra. Tá? Então você coleta dados em cima da amostra e tenta expandir esse resultado para toda uma população. Tá? Então é uma pesquisa de intenção de voto que você não tem como entrevistar todo mundo, tá? Mas então você tenta entrevistar um conjunto de pessoas que sejam representativas, uma amostra que seja representativa da população, e depois, a partir dessa representatividade, tentar expandir essas intenções e tentando prever o resultado da eleição. Tá bom? Naturalmente envolve uma margem de erro, um intervalo de confiança. Agora, qual grande será essa margem de erro, né? E qual será que tamanho que terá que ter a amostra para que eu tenha um dado realmente com certo nível de confiança capaz de prever o resultado final. Tá? Essas são questões
envolvendo a estatística. Então, baseado nesse intervalo, nos exemplos anteriores, a gente tem a ideia do que é uma amostra e o que é uma população. Então, a amostra é um subconjunto e o conjunto total é chamado de população. Tá? Então, o segredo, o grande segredo, na verdade, é garantir que essa amostra seja aleatório. Né? Por que isso é importante? Né? Por que essa aleatoriedade é importante? Isso a gente vai ver na aula que vem, quando a gente vai tentar discutir um pouquinho mais a parte de inferência, né? Quando você tenta expandir o resultado de uma amostra para outra. A aleatoriedade é uma característica muito importante, tá? Mesmo porque, né, ela é a base teórica a partir do qual você tenta expandir, tá, o resultado de uma amostra para uma população. Esse exemplo que temos aqui, né, se gerarmos duas amostras distintas, mesmo no processo aleatório, nós teremos dois resultados diferentes. São duas amostras diferentes, mesmo que tenham sido coletadas aleatoriamente. Tá? Então, há um erro, há uma diferença entre resultados destas duas amostras, tá? Que também terá de ser equacionada. Tá? Então, essa discussão de como essas amostras se comportam em relação à população também é objeto dessa análise envolvendo a estatística. Tá? Então, isso produz, na verdade, o que é o intervalo de confiança e o que são os erros envolvidos nesse processo de amostragem. Então, a estatística é um ramo da matemática, né, que lida com esses estudos, né, não só como trabalhar a população, como obter dados de uma população, como também trabalhar a parte de amostras. Tá? Então, toda a base da ciência, hoje, a ciência experimental, é baseada na estatística. Tá? A ciência tem vários ramos, né? Estamos discutindo a parte experimental, obter dados experimentais, tudo isso tem a ver realmente com a estatística. Então, ela é uma base, a estatística é uma base, um pilar da ciência também, nesse sentido. Tá? Ele é a partir do qual nós realizamos todas as conclusões da análise dos dados reais a partir da amostra. Então, uma parte importante também é o uso de ferramentas computacionais. Tá? É quase impossível hoje em dia trabalhar com milhares de dados sem esse recurso computacionais, que inclusive realizam esses cálculos estatísticos hoje embutidos nesses softwares. Tá? Então, a maioria desses softwares são gratuitos, são muito poderosos, tá? Mas a gente não vai entrar no mérito desse software em particular. Vai começar a trabalhar, mas vamos concentrar somente no Python. Análise estatística é o tema da nossa aula e da próxima aula também. Tá? Qual o papel, então, importante papel da estatística em relação à ciência? Tá? Então, qualquer pesquisa científica ou qualquer experimento científico envolve esses processos que já descrevemos antes. Né? Você tem que ter um objetivo da investigação, ou seja, tem uma hipótese, você tem uma tese em cima dessa tese, você vai projetar um experimento. Tá? Esse experimento vai permitir uma coleta de dados, né, com informações relevantes. Você vai ter que estabelecer antes quais são as medidas que você vai tirar dessa amostra, como serão tiradas, que instrumento você vai utilizar e como você vai representar esses dados coletados. Tá? Tudo isso é uma fase pré-experimento. Depois, durante o experimento, você realiza essa coleta. Depois de coletado, você faz análise desses dados, e aí envolve realmente uma análise estatística, e depois dessa análise você tira as suas conclusões. Essas conclusões podem ser conclusivas ou definitivas, ou podem gerar novos experimentos. Tá? O próprio trabalho estatístico permite fazer uma correlação, permite saber
entender se aqueles dados foram coletados de uma forma correta, se a dispersão ou se a variabilidade dos dados foi muito elevada ou não. Tudo isso são questões que a parte de análise estatística permite responder. Em função dessa própria resposta, você pode dizer, olha, temos que repetir o experimento porque a dispersão não foi boa, ou então teve algum viés, alguma tendência que a gente precisa eliminar com novos instrumentos, novos controles, tá? Para tentar separar essas variáveis. Então todas essas conclusões são baseadas na estatística, que permite obtermos esses dados de uma forma confiável, tá bom? Bom, esse mesmo processo a gente vai tentar repetir isso no projeto que vocês vão desenvolver no final dessa disciplina, tá? Não se esqueça, lembra do projeto? A gente vai ter esse projeto, né? Vocês vão apresentar ele nas 2 últimas semanas dessa disciplina, vai valendo 70% da nota, tá bom? Mas isso a gente vai ver ainda ao longo dessa semana. Vamos tentar definir e tentar colocar isso em pauta, tá bom? Bom, após a coleta de dados, né, quando as variáveis de interesse já foram medidas, inicia-se a parte de análise estatística, tá? Então, 2 áreas importantes, tá, que nós temos que é dividida essa análise estatística, né? Que uma parte é a análise descritiva, tá? Estatística descritiva, que é o tema da aula de hoje. Ela trabalha com a parte de representação daqueles dados que foram coletados, tá? Tanto na parte de amostra como na parte da população. Tá? Então, no caso da análise descritiva, não importa. Às vezes você faz uma análise em cima de toda uma população. Então, ela não envolve, por exemplo, a parte da estatística inferencial, que é a partir da amostra se você tentar fazer uma projeção da população como um todo, do comportamento da população, tá? Essa é uma parte da estatística inferencial, tá? Você faz uma inferência em cima da amostra, tá? Mas às vezes você faz um trabalho em cima da própria população como um todo, tá? Independentemente se está trabalhando com uma amostra ou se está trabalhando com a população inteira, você tem uma área chamada estatística descritiva, que faz uma descrição dos dados que foram coletados, tá? Então esse é o tema, né, da aula de hoje, inclusive, né, da análise estatística, a parte descritiva, tá? Alguns exemplos, né, de tanto da estatística descritiva como inferencial. Número de acidentes nas rodovias federais do estado de São Paulo antes e depois da lei seca. Então, uma comparação que você faz, tá? Mas isso aqui envolve todo o universo, né, da população do estado de São Paulo. Gráfico com a distribuição de idade dos ingressantes também não é uma amostra, né? Nos BIs da UFVC, você está trabalhando a população inteira, você consegue fazer uma descrição estatística desses dados. Uma parte de estatística inferencial é que envolve uma descrição e trabalho em cima de amostras. Por exemplo, estimar a porcentagem da população que votará em um determinado candidato, né, junto com uma margem de erro. Ou um teste estatístico, né, que possa apontar uma tendência de queda nas populações de atum rabíleo, bom, esse é um tipo de peixe, tá? Entre 2000 e 2010, a partir de observações sistemáticas. Essa observação de estimativa de população é sempre amostragem, tá? Porque você não tem condições de fazer uma contagem em cima de toda uma população. Então, aqui nós temos um exemplo, né, como fazer uma expansão, uma inferência em cima a partir de uma amostra, tá? Bom, tipos de dados. Tipos de dados têm uma importância muito grande na área de estatística. Alguns dados numéricos nós não temos dificuldades em trabalhar com eles, o computador trabalha com eles sem grandes problemas, mas a grande parte dos dados às vezes são textuais, né? E como é que lidamos com os dados textuais no caso da estatística? Então, você tem tipos de dados então que é uma descrição, é uma categorização e que tem que ser convertida em número
para ser trabalhados pela estatística. E essa conversão, esse processo de conversão e a caracterização desses grupos por números é um aspecto muito relevante no trabalho da estatística. Tá? Então, temos então dois aspectos, duas grandes categorias, dois grandes grupos de dados. O primeiro é chamado categóricos ou qualitativos, e o segundo grupo é chamado de numéricos ou quantitativos. Nos categóricos nós temos os nominais e ordinais, e nos numéricos nós temos os dados contínuos e discretos. Bom, vamos trabalhar então com a parte de dados categóricos e nominais. Os nominais são os dados rotulados por números, até por números na verdade, né, ou por nomes, que tem como objetivo agrupar algumas categorias. Tá? Por exemplo, por gênero, né? Você tem categorias feminino e masculino, e nós podemos representar o feminino ou masculinos através de números, como o número 1 e o número 2. Outro exemplo é etnia. Tá? Você pode representar o número 1 para africanos, 2 para americanos e assim por diante. Tá? A classificação de empregados, 1 para educador, 2 para trabalhador na construção civil e 3 para trabalhador na indústria mecânica. Essa numeração ela não tem significado além dessa conversão, além dessa categorização. Tá? Por exemplo, o fato de ser 1 para educador não quer dizer que esse 1 aqui seja melhor do que o 3. Ou vice-versa, o 3 é um número maior, não quer dizer que seja melhor do que o 1. Tá? É simplesmente uma ordenação, tá? Desculpe, uma categorização. Da mesma forma, não tem sentido, por exemplo, tirar uma média, né? Se tirar uma média da classificação de empregados, 1, 2 e 3, dá uma média 2. O que significa essa média? Ele não tem significado numérico. Tá? Então, essa é uma categorização, é um tipo de dado chamado nominal. Existe essa possibilidade de converter, você pode representá-lo por número, mas ele não possui um significado numérico. Tá? Então precisa tomar muito cuidado quando você lida com esses dados, quando você faz um trabalho estatístico em cima desse tipo de dados. Por outro lado, é possível ter esses dados, mesmo textuais, ser ordenados. Existe uma ordenação entre essas categorias. Tá? Então, um exemplo aqui, né? A pesquisa de opinião sobre a política de acesso à universidade. Você pode ter uma ordenação numérica onde o 1 representa o concorda fortemente e o 5 discorda fortemente. Então existe uma ordenação aqui de intensidade. Da mesma forma, você pode ter uma outra tabela aqui de conversão, de categorização, onde você tem um 1 para presidente e 5 para empregados. No fundo, essa é uma ordenação de hierarquia de cargo. Tá? Existem outros exemplos aqui, então nível socioeconômico, avaliação de estudante e assim por diante. São categorizações textuais e, no entanto, são ordenados. Tá bom? Mas não quer dizer, por exemplo, que esse intervalo que está aqui entre 1 e 2, né, seja o mesmo intervalo entre 2 e 3, tenha o mesmo significado de intensidade. Tá? Você não pode dizer que, por exemplo, do neutro para concorda, por exemplo, essa intensidade aqui, né, se você dobra ele vira fortemente, concorda fortemente. Tá? Não existe uma correlação aqui entre estas intensidades. Existe simplesmente uma ordenação. Nos dados numéricos nós temos duas caracterizações. A primeira é contínua, né? Você pode ter um intervalo aqui. Normalmente o computador lida com variáveis contínuas sem grandes dificuldades usando a notação de ponto flutuante. Tá? Outra característica são os números discretos. Tá? Os números têm intervalos, né, pré-determinados. Pode ser número inteiro ou pode ser um número flutuante, ponto flutuante, mas com intervalos bem caracterizados. Tá?
esse exemplo aqui, né, o do número de crianças que apresentam o transtorno obsessivo compulsivo entre os 5 e 10 anos corresponde ao número n inteiro, né, que assume valores como 0, 1, 2 e 3, mas não pode ser 2,5, por exemplo, ou algum outro número fracionário, tá bom? Bom, após a obtenção dos dados, após a coleta de dados, nós temos que organizar esses dados de alguma forma. E uma das formas que nós temos é a distribuição de frequências. Ele é uma parte gráfica, né? Na verdade é uma parte de organização, e depois podemos desenvolver gráficos em cima desses dados organizados. Tá? Então, a frequência dessas ocorrências a gente põe numa categoria e para poder fazer essa distribuição em frequências. Esse exemplo aqui mostra uma pesquisa realizada entre 100 estudantes, tá? Para descrever quais são os cursos que eles menos gostaram. Tá? E aí você tem uma tabela de ocorrências, a gente chama de frequências, né? Então você tem a categorização dos cursos, uma categorização textual, e o número de estudantes é dado em número, né, que é a frequência. Tá? Então, mas essa tabela por si só às vezes não quer dizer muita coisa, porque você fica na dúvida, né? O que significa esse 42 aqui? Tá? Ele tem sentido no contexto onde você, por exemplo, põe o número total de alunos que foram pesquisados. Jogado dessa forma aqui, ele não tem um significado muito grande. Tá? Então, podemos perguntar, né, se o curso de economia realmente foi menos apreciado que os outros cursos. Tá? Então, isso é um trabalho que a gente faz para tentar estabelecer métodos padronizados de comparação. Um método é o método da proporção. Tá? A gente calcula uma proporção aqui em relação ao grupo, em vez de apresentar um valor absoluto, por exemplo. Né? Então, método da proporção, você faz uma divisão com o universo total de respondentes e você tem esses números aqui. Tá? 0,42 são coeficientes, tá, calculados em relação à população completa da amostra ou da pesquisa. Uma outra forma é você transformar esses números em porcentagem, né? Tá? Então, esse primeiro coeficiente é um valor proporcional, 0,08, multiplicando por 100, nós temos a porcentagem, 8% dos respondentes falaram que o curso que menos gostou foi História. Tá bom? Então, esses são os coeficientes e taxas que foram utilizados para o cálculo. Eu tenho outros coeficientes aqui como exemplo, tá? Mas basicamente a ideia é pegar o universo total, né, usar como denominador comum para cada um desses casos aqui, né, para estabelecer o coeficiente. Então, no caso de reprovação, você pode ter uma escola com 400 alunos, 80 reprovados, portanto, o coeficiente de reprovação é 0,2, né, resultado dessa divisão. Ou converter isso em porcentagem. Tá? Então, você multiplica por 100 e você tem um coeficiente, né, uma taxa de reprovação de 20%, por exemplo. Tá? Então, isso significa que de cada 100 alunos, 20 foram reprovados. Medidas de tendência central é um outro conjunto de medidas que você tem para você analisar os dados que você coletou. Tá? Então, você tem um grande conjunto de dados que pode ser de uma amostra ou de uma população inteira mesmo, e a partir desses valores medidos, a gente vai tentar ter uma síntese, um resumo desses dados, né, no conjunto. Então temos alguns dados interessantes que podem caracterizar esse conjunto de medidas. Tá? Os principais são a média, tá? A mediana e a moda, esses três valores mais populares. Existem outros, tá? Mas são os mais utilizados para caracterizar essas medidas do grupo. A gente chama essa medida de grupo de medida de tendência central. Primeiro é a média aritmética, tá?
é utilizada para dados numéricos, tá? Dados categóricos, né, com intervalos ou do tipo razão, ou seja, são dados onde os intervalos possuem significado, tá? Não são dados de categoria, por exemplo, né, que a gente viu no começo, aquele exemplo entre categorias profissionais, não tem sentido calcular a média, né? Tá? Então, como é que é calculada a média? Você faz uma somatória total dos valores e depois dividir pela população ou pelo conjunto dos dados coletados. Esse exemplo de média, né, você tem uma soma total das notas aqui dos alunos. No caso são 11 alunos, né? Somatória total deu 60 e o número de total de sujeitos é 11. Você divide 60 por 11, nós temos a média de 6,62. Tá? A mediana é um outro valor, onde você escolhe o valor central daquele conjunto em duas partes iguais, quer dizer, mesmo número de ocorrências, tá? Então, você primeiro, o que significa isso? Você ordena, né, os dados em ordem qualquer, tá? E depois de ordenado você escolhe uma posição central, quer dizer, o valor que está no meio do grupo, tá? Se for número ímpar é fácil, é uma das ocorrências, tá? Agora, se for um valor, quer dizer, se tiver um número par de itens, você vai ter que escolher os dois principais, os dois do meio e tirar uma média entre os dois, tá? Então, no caso desse exemplo dos alunos, você põe na ordem que está aqui, né? Tá? E o valor central é o 7,3, tá? Ou seja, tem metade para cá, abaixo de 7,3 e metade acima de 7,3. É diferente então do cálculo da média. No cálculo da média a intensidade ela é significativa, né? No caso aqui indica que se o 7,3, se a média, veja, a média deu quanto aqui? A média deu 6,62, tá? A média foi menor, né, do que a mediana. Isso significa que a grande maioria, né, metade da turma, tá, teve valores acima da média, tá? Então, a mediana é 7,3, então quem tirou? Então, esse aluno aqui está na mediana, tá? Esse é o valor da mediana. Se o número de alunos for par, tá? Então, o que você faz? Por exemplo, suponha que esses dois aqui, né, tenha sido o valor central. Vai ter dois, né, no valor central, tá? E aí você tira uma média entre os dois para saber qual foi a mediana, tá bom? A moda é um outro valor, tá, que mostra qual foi o valor mais frequente, né, do conjunto de dados. A moda pode não existir, né, por exemplo, se todos teve a mesma frequência, né, ou pode não ser única, tá? Então, por exemplo, aqui você tem um conjunto de dados de valores 1, 1, 3, 3, 5 e 7, assim por diante, né? Você tem vários valores aqui, você tem alguns valores que repetem mais, tá? Por exemplo, o 7 que ocorreu 3 vezes e o 1 e o 3 que ocorreram 2 vezes cada, tá? Então, no caso, a moda é o 7, tá? Que teve maior número de ocorrências. Nesse caso aqui, nesse segundo exemplo, não teve moda porque são todos com uma única ocorrência, tá? Nesse último exemplo, você tem o 5 e o 7 que teve 3 ocorrências cada uma. Então, você tem duas modas, é o bimodal, tá? Onde você tem duas ocorrências. E aqui um gráfico de ocorrências, né, frequência. Pelo valor nós temos, né, um caso de uma distribuição unimodal, ou então um outro caso você teve distribuição bimodal, ou seja, duas concentrações de valores, né, no universo de dados coletados.
Medida de dispersão são também medidas que descrevem um conjunto. Então, uma coisa é você ter os valores médios, tá? A média, mediana e moda, e outra coisa é caracterizar, porque às vezes isso não é suficiente para caracterizar o conjunto de dados, tá? Uma das principais medidas é a dispersão em relação à média, tá? Então, é o processo, por exemplo, você tem as amostras, a gente quer saber o quanto esses valores reais estão afastados da média, valor médio obtido, tá? Então, isso é um valor muito importante, muito relevante, tá? Toda vez que você tira a média, é importante você ter o valor dessa dispersão. Então, temos dois valores que no fundo significam a mesma coisa, como a gente vai ver, tá? Primeiro a variância e depois o desvio padrão como consequência da variância. Permite avaliar a precisão também das conclusões, né? Quer dizer, se você tem pouca variabilidade em relação à média, significa que esses dados são mais confiáveis, né? A média é mais confiável, tá? Do que um valor médio obtido com uma dispersão muito elevada. A probabilidade, né, do valor ser fora da média é menor. Então aqui é um conjunto de valores qualquer, tá? Foi obtido, por exemplo, a altura dos alunos, né? Tá? E a partir dessa altura de alunos, tá, foi calculada uma média. Então essa é a média, tá? 1,75759, tá? E você quer saber qual foi a dispersão, qual foi o espalhamento em relação à média. Então você faz uma diferença, calcula a diferença entre eles, tá? Então alguns são valores negativos porque estão abaixo da média e outros são valores positivos porque estão acima da média, tá? Então, como é que eu sei? Então, qual a somatória total dessas derivações? A própria definição de médias faz com que a soma toda de desvios, né, seja zero, desvio em relação à média, tá? Então, se você soma todos esses desvios que estão aqui, alguns estão abaixo e outros estão acima, a soma deverá ser zero, tá? Mas isso não mostra, né, não dá uma ideia de quão disperso esses dados estão, tá? Então, existem várias opções. Uma das opções é tirar uma média, né, dos desvios absolutos. Então, esse aqui é o desvio médio absoluto, tá? Que onde você pega todos os desvios, tira o sinal, né? Faz o módulo deles e depois tira a média dos desvios, tá? Essa é uma das formas. Uma outra forma, tá, de calcular, esse é um exemplo menor, tá? Então, você tem a nota, você tem o valor médio que foi calculado, tá? Dá para ver que a dispersão é muito elevada, né? A amostra é pequena também, tá? Mas a dispersão é elevada. Aqui o desvio da nota em relação à média, então é 9 menos 5,2. Esses são os valores positivos, esses são os valores negativos em relação à média. Mas se você somar todo esse desvio, claro, a gente viu já lá atrás que o resultado é zero, tá? Uma das formas é transformar isso aqui em módulo e tirar a média, mas uma outra forma mais interessante é elevar ao quadrado, ou seja, no negativo ao quadrado vira positivo, né? Tá? Eleva ao quadrado, tá? E faz uma somatória, tira uma média dos quadrados, tá? Isso a gente chama de variância, tá? Então, o variância dispensa a discussão, né, se é positivo ou negativo. Então você calcula do desvio quadrático em relação à média. A gente vai ver isso na parte do gráfico também, que usa-se um critério parecido com isso, tá? E com isso nós temos um valor positivo que mostra claramente, né, quer dizer, proporcionalmente o quão distante os valores estão em relação à média. Então essa conta aqui, tá, dá mais ou menos isso. Você faz o cálculo das diferenças, né, do que dá valor em relação ao valor médio. Essa barra em cima significa que é o valor médio, então aqui é o 5,2, tá? Eleva ao quadrado, faz uma somatória desses
diferenças quadráticas e divide pelo total da amostra, tá? E o resultado dá isso aqui, 8,2, tá? 8,2 é um número alto, e principalmente que a faixa de variação aqui é 10, né? Tá? Mas ele não tem significado, por quê? Porque ele foi elevado ao quadrado, tá? Então a sensibilidade dele é muito maior às diferenças, né? Para evitar essa discussão de a dificuldade, veja, isso aqui tem que ter uma relação com a realidade, né? Tá? Então, a estatística de maneira geral, ele trabalha com dados da realidade que são manipulados para facilitar o entendimento dessa realidade. Então, se você tem um dado que não reflete muito, né, essa realidade, ou está afastado, ou dificulta a interpretação, o mapeamento em relação à realidade, você tem dificuldade em usar essa variável. Então, isso acontece com a variância. A variância, por ser elevada ao quadrado, ele afasta muito dos valores numéricos reais. Tá? Então, para resolver essa questão, você tira a raiz quadrada da variância. Tá? Então, essa ideia de pegar a variância, que é ao quadrado, tá? Que é para justamente aumentar a sensibilidade em relação aos desvios, e ao mesmo tempo que está tirando o problema do número negativo, tá? Ele acaba sendo um problema, e para resolver esse problema a gente tira a raiz quadrada desse número. E isso passou a ser chamado de desvio padrão. Tá? É um cálculo não só de um desvio, simplesmente, mas o cálculo de um desvio padronizado, tá? Que se chamou de desvio padrão. Em inglês, desculpe, é Standard Deviation. Tá? É importante vocês entenderem que standard significa padrão, e é um nome que vai ser utilizado em muitas das funções envolvendo a estatística, envolvendo pandas, tá? Em Python. Aqui esse mesmo exemplo, tá? Da tabela. Aqui a média obtida é o desvio absoluto, quer dizer, subtração do valor em relação à média, positivos e negativos. Foi feito o cálculo da soma dos quadrados, né, dos desvios, tá? Soma quadrática, que é da variância, e depois se tira a raiz, tira a média, né, pelo número de amostras, e depois se tira a raiz quadrada, né, do número obtido, e aí você tem uma coisa chamada desvio padrão, que é um número muito mais razoável. 2,86 significa que dos valores médios obtidos aqui, você tem um desvio em torno de 2,86, desculpe, tá? Representando o conjunto de valores coletados, tá? Que é mais ou menos aceitável, tá? Então você tem uma variação de se soma 5,2 e o 2,86 dá alguma coisa em torno de 7, mais ou menos, né? Entre 7, o intervalo é entre 7 e 2,5, mais ou menos. Bom, nós vimos até agora quais são os principais parâmetros que descrevem o conjunto de valores, tá? Que seria a média, a mediana e a moda, e os seus desvios, as dispersões em torno desses valores centrais. Agora é interessante ter também uma capacidade de visualização desses dados numa forma gráfica, tá? A gente viu uma parte de gráficos na aula de funções, né, e representação, funções gráficas. Nesse caso é diferente porque nós estamos representando outros tipos de gráficos, de dados, né? Não estamos representando as funções, estamos representando graficamente os dados estatísticos. E nós temos várias opções. Tá? Bom, a escolha do gráfico mais apropriado ficará a critério do analista, né? Alguns critérios importantes: simplicidade, clareza e veracidade. Essa é uma tendência geral em todo o gráfico, não só em funções, como o próprio gráfico de maneira geral, incluindo os gráficos estatísticos. Tá?
nós temos aqui o eixo dos variáveis, eixo x, né? Desculpe, eixo y, que é as variáveis dependentes, e eixo x, abscissa, com as variáveis independentes, tá? Um dado muito comum, principalmente para representar a distribuição de frequências, é o gráfico das colunas, né? Ou histogramas, é um outro nome que se dá a isso. Então nós temos aqui, são barras, colunas, representando de modo em altura, né? Tá? São a quantidade de área plantada, 100 hectares, e aqui os anos, tá? Então são dados ordenados, no caso dos anos, tá? De uma forma discreta, não é contínua, tá? E esses anos são as variáveis independentes, tá? Aqui está no eixo do x a variável independente, tá? E aqui no y os dados não são discretos, são contínuos, tá? Mas são colocadas aqui de uma forma dependente, são as variáveis dependentes, tá? E nós temos essas colunas representando a frequência, né, os valores obtidos em cada ano. Então esse é um histograma ou gráfico de colunas. Uma outra representação é o gráfico de linhas, tá? Isso é interessante às vezes para você representar variáveis contínuas, né? Tanto no tempo, tanto no eixo do x como no eixo do y, tá? Então mostra as variações cíclicas, no caso variações cíclicas de temperatura, tá? Então ele varia ao longo do ano, uma variável contínua, e varia de uma forma crescente, né, ao longo dos anos, tá? Então a diferença entre os dois gráficos, tá? O gráfico de linhas fica mais claro, né? Você tem como analisar eventualmente uma evolução, tá? Enquanto que na coluna você tem os valores absolutos sendo colocados aqui em cada ano. O ano é a forma discreta. Aqui nós temos uma variável contínua ao longo do tempo, não discretizada. Uma outra forma de representação, essa forma de representação de pontos, dados obtidos, nós temos uma coisa chamada gráfico de dispersão. Aqui uma reta, na verdade, foi obtido, né, calculando-se a média e calculando-se uma reta, tá? A gente vai ver isso na próxima aula. É uma forma de você calcular não só a média da população como todo, como também a média em relação a uma variável dependente, tá? Independente. Esse é um dado interessante, né, que calcula a razão entre o dedo indicador e o anular. Quer dizer, qual a proporção entre a medida dos dois dedos como um preditor do índice de sucesso financeiro. Não sei se isso é brincadeira, mas tem uma referência bibliográfica aqui, tá, da publicação. Aparentemente é sério, né? Mostra que há uma relação entre essa tamanho de dedo, não, a razão na verdade, né, entre indicador e anular, tá, e o sucesso financeiro. Esse é um teste que vocês podem fazer. Então, a partir desses dados, né, foi levantada uma reta que representa então essa linha, né? Pode ser vários gráficos aqui, pode ser vários tipos de linhas aqui, mas no caso, né, por questão de simplificação, foi convertida em reta, né? E aí você tem vários dados, essas são dispersões, vários indivíduos que mostram também qual é a distância, né? Como é que você obtém essa reta, tá? Normalmente o processo de obtenção dessa reta calcula-se, né, qual a reta que representa, que dá o menor valor, né, de erro, de desvio em cada um dos indivíduos, tá? Então normalmente é calculado pelo mínimos quadrados, quer dizer, menor distância entre cada ponto, que é o desvio na verdade, né, em relação à reta. Então calcula-se o menor desvio entre o ponto e a reta,
tá? Para você traçar a reta que representa da melhor forma essa razão, essa proporção, tá bom? E aí fica uma reta, né? Mostrando que existe uma correlação entre essa distância, razão entre o indicador e o anular e o sucesso financeiro, tá bom? Então, a gente vai ver isso, alguns exemplos práticos, tá? Bom, na aula prática, a gente vai ver algumas aulas preparadas para os professores, né, em cadernos. Essa primeira aula aqui é interessante porque vai dar uma introdução, tá? Mas essas aulas aqui do professor Pimentel são as que são mais característicos, né? Tem um bom trabalho aqui, usando inclusive os exemplos, a base de dados que serão utilizados nos exercícios, tá? Então, é uma introdução importante aqui da professora Cristiane Sato. E aqui nós temos os exercícios, inclusive, né, os exemplos, melhores exemplos para o trabalho das listas que vocês já receberam, tá? Aqui estão os links. A gente vai ver esses exercícios ainda hoje, talvez num outro vídeo, porque já está estourando o tempo, tá? Esses são os principais comandos, né, que iremos ver hoje. Cálculo da média, tá? A variância, standard, aqui é o standard deviation, que é o desvio padrão, a moda, tá? E histograma. E depois alguns comandos que nós estamos aqui para tentar fazer os gráficos dessas representações. A gente vai ver isso nesses cadernos que estão aqui, tá bom? Então, são vários exemplos que a gente vai seguir, exemplificando, né, a parte teórica de hoje. E depois os exercícios, né, que estão no Moodle, que deverão ser feitos e entregues. Não se esqueçam que são exercícios que deverão ser entregues toda semana. A novidade nessa semana é que nós temos um exercício, um questionário, tá? Que vocês irão fazer, vão responder, terão um número fixo, acho que, de tentativas, tá? Nesse caso, não é sobre programação, é sobre a parte teórica, tá? Então vocês deverão responder. São 4 ou 5 questões que deverão ser respondidas online e ser submetidas, tá bom? Esses 2 aqui são exercícios que vai trabalhar com o banco de dados de pacientes, que a gente vai ver nesses exemplos aqui do professor Edson Pimentel, tá bom? E aqui a lista, a gente vai fazer juntos, né, esses 2 exercícios. Na verdade os 2 são iguais, só difere no dado trabalhado. Então dá para trabalhar só o primeiro exercício e depois a lista 4 aqui, que vocês já deverão ter recebido, tá bom? Então vamos encerrar por aqui essa gravação, e a gente vai colocar uma outra gravação sobre os exercícios, a parte prática da aula, tá bom?